são só os pets que estão desarvorados na pandemia. O momento é complexo e exige de cada um de nós muito autocontrole. Mas há um grupo que está sofrendo bastante, são os professores. De uma hora para outra, o professor teve que refazer seus procedimentos de ensino para conseguir dar uma aula no ambiente virtual. As aulas remotas têm impactado a vida dos docentes e dos alunos também, como nos conta o professor Augusto, que é formador da rede de Vila Velha e de Cariacica. Olha, Ivana, as dificuldades são muitas, né? Mas a gente tem visto de tudo. Mas as dificuldades que os professores vêm enfrentando hoje, principalmente, são com relação ao uso das tecnologias. As dificuldades do canal de comunicação, por exemplo, né? Naquilo que a formação se propõe, a Secretaria de Educação, né, no caso, ela se propõe, e esse canal de comunicação tem colocado em evidência algumas situações. Por exemplo, né, a gente tem pessoas que você envia um comunicado dizendo que ela tem que fazer desta forma. Ela não compreende esse comunicado na sua totalidade e faz de outra forma e acaba enviando para a gente, né? Fora as situações assim, né, de burlar o sistema. Vamos colocar assim para você entender. Como assim, por exemplo? Pessoas me mandando o mesmo arquivo com situações diferentes, achando que assim, o formador não vai ver, ele está enviando questão para você, né? E essas questões elas vão ser computadas e vão ser utilizadas em um determinado canal. O que acontece? Eu tenho o mesmo documento sendo utilizado por pessoas diferentes, professores diferentes. Entendo. Sabe? Isso é complicado. Uma questão que eu percebo é que assim, eles não estavam preparados, né, para esse momento, né, de aula remota. E não está havendo uma dialogia com o aluno, é isso mesmo, Augusto? Como é que estão sendo, como é que está sendo essa transmissão? Essa dialogia é complicada, né, porque a gente tem assim alunos e alunos. Assim, na rede pública isso fica mais complexo ainda, né? Por exemplo, como é que essa informação que a gente tem enquanto formador vai chegar para o professor, que vai chegar e se reverberar para o aluno, né? Então, assim, hoje a gente tem alunos que não têm acesso à internet, que não têm acesso às mídias. Ainda existe isso? Ainda existe. A gente tem aluno que tem acesso muito grande a isso, mas tem aluno que não tem. Então, assim, algumas estratégias vêm sendo adotadas, como impressão de caderno de atividades, né? Onde os professores ali eles podem ter um certo canal com esse aluno que não tem essa tecnologia disponível. Mas eu tenho visto muito o estreitamento dessas relações entre professor e aluno pelos aplicativos, por exemplo, de WhatsApp mesmo, né? Onde os professores me relatam: Augusto, eu consegui através do WhatsApp conectar tantos alunos e a partir disso daí eu estou conseguindo, né, discutir com eles, passar atividade para eles. E eu tenho visto um crescente disso. Agora, com relação ao preparo, acho que ninguém estava preparado, né, Ivana? Na realidade. Mas eu acho que esse estreitamento dessa relação, ela vai ser a partir de agora, desse momento, até falando um pouco de pós-pandemia, eu acho que vai ser um momento de pós-pandemia onde a sala de aula precisa de ser reinventada. A sala de aula precisa de ter uma conexão maior com as tecnologias. E aí a gente precisa realmente, né, dos professores, de todos os profissionais, inclusive eu, me familiarizando com o uso dessas ferramentas que nós temos hoje. Sim. Né? Augusto, qual a dica que você deixa, então, né? Você vai dar essa dica para o professor, como é que ele sobrevive melhor nesse tempo de pandemia? Equacionar melhor esse tempo nesse momento de pandemia, buscando estar com a mente um pouquinho mais aberta. Eu confesso a você que eu nesse momento, né, que trabalho muito, nesse momento de pandemia, eu quase dei uma surtada em relação à primeira, segunda semana, porque a gente está acostumado com aquela coisa, né, aquela corrida. Mas isso tem feito, assim, eu refletir um pouquinho sobre essa relação que nós, profissionais da área da educação, temos com o tempo. Porque não é uma relação, assim... saudável, harmoniosa, né? Não é. Eu acho que é uma... E piorou, né? Exatamente.
Porque agora, de certa forma, em certos momentos, você tem um ócio, mas óbvio que esse ócio agora é de outra forma, né? Porque hoje você está em home office, né? Você está em home office, então você tem condições de administrar este tempo. Mas aí eu fico pensando, e aquele professor que tem uma facilidade com a tecnologia, que faz tudo em 5, 6, 7, 8 minutos, o que um professor às vezes leva em 10, 20, 30, 40 minutos.